Está começando mais um episódio do Pode Sim, o podcast das guerreiras. E aqui a gente fala mais do que paz, piques, palco e pausas. Aqui a gente fala com mulheres que disseram sim para os seus sonhos, para o seu legado e para o transbordar do seu poder pessoal. Hoje eu tenho a felicidade de trazer uma amiga, uma grande amiga, talvez uma das minhas melhores amigas para esta mesa do Pode Sim. Olha só. Se você está curiosa ou curioso, a minha convidada de hoje é Marina Crippa. Marina Crippa é uma nutricionista, a minha nutricionista, mãe da Luísa, mãe do Dudu, esposa do JP, nosso grande amigo incentivador, inclusive de todos os sentidos, porque ele nos incentiva, inclusive nos fazendo certos bullying às vezes, não é, Marina? A gente que lute, né? A gente que lute, mas eu sou apaixonada por essa família, especialmente pela Marina, que está aqui hoje para compartilhar muito sobre a sua história na nutrição, que ela já vai contar quanto tempo faz que ela atua nessa área, e especialmente na área em que ela está surfando belíssimamente, que é a nutrição de precisão. Marina, seja muito bem-vinda. Tô tão feliz que você está aqui. A gente já estava batendo papo antes, né? Quase esquecemos de ligar as câmeras, né? Foi. Conta Obrigada, um pouquinho Chay, quem pelo é a convite Marina, também. né? Obrigada. É um prazer estar aqui. Sempre muito bom estar contigo falando de todos os assuntos, né? Assuntos de trabalho, mas também os nossos assuntos fora do trabalho também são sempre muito bons, né? Marina, faz quanto tempo que você decidiu ir para nutrição? Você é apaixonada por isso, eu sei, foi uma das minhas primeiras clientes de mentoria, inclusive, né? Eu fui cliente do JP primeiro, você veio como minha cliente na sequência, somos amigos, os filhos estão sendo criados juntos, apesar de estarem em escolas diferentes, mas eles são muito amigos, inclusive até hoje, e continuarão sendo, se Deus quiser, para o resto da vida. E eu lembro que quando você chegou no meu consultório, não era consultório, meu coachitório, que era um coach na época, você estava vivendo um conflito com a nutrição. Então, ou seja, você já tinha um tempo de nutricionista. Quanto tempo faz que você é nutricionista? Me conta um pouquinho dessa tua história nessa carreira belíssima que você tem feito. Então, eu estava até fazendo as contas, né? A gente estava conversando um pouquinho antes. Eu falei, mas eu já sou nutricionista há 18 anos, como assim? É muito tempo. E a ciência da nutrição, porque a nutrição é uma ciência, né? Da área da saúde, evoluiu demais. Ontem eu estava abrindo um artigo científico sobre... A gente tem a base de pesquisa, né, de artigos. Todo mundo da área da saúde tem acesso. Então, a gente coloca ali assuntos. Eu estava pesquisando genes e dieta. Falei, vou ver o que vai aparecer. E aí, aparece ao longo da linha do tempo, né, quantos artigos foram publicados por ano. Então, o gráfico, ele é assim, né. Então, nesses últimos anos, claro, também depois, né, da descoberta aí do genoma, é que começou a se falar sobre o papel do nutriente na expressão dos genes, né? Então, eu venho daquela faculdade que eu fazia, entregava trabalho na folha de papel ao maço ou num disquete. Fazia o trabalho na... Não entrega a tua idade, né, Marina? Mais 18 anos de formada, né? Não tem como. Já é algo considerável, né? Mas é a prova que a nutrição faz bem, hein? Que bom. E aí, naquela época a gente calculava a nutrição, era muito assim, calcular caloria. Tá. Tinha que bater caloria, né? Caloria, 60% de carboidrato, 1 grama de proteína por quilo de peso, no máximo 30% de gordura. Às vezes independente, não se falava muito em índice glicêmico, né? Coisas que hoje até leigos dão aula, né? Sim. Naquela época, eu, na faculdade, não sabia muito. E aí, eu me formei, né, como eu tenho muitos parentes da área da saúde, já mais ou menos, assim, tinha um consultório para eu trabalhar. Os amigos do meu pai, né, me abriram algumas portas para o que eu queria, porque eu queria trabalhar com pacientes bariátricos, né. E aí, consegui ir para São Paulo ficar num serviço lá bem grande, né, de bariátrica, porque eu também não tive na faculdade nada sobre cirurgia bariátrica. E aí, comecei a atender, mas eu sempre fui... Aí, quando eu te procurei, foi tudo, né? Eu tinha uma loja de laços,
Isso mesmo. Eu fazia laços, porque eu tinha a Luísa, que era pequenininha, né? E aí eu queria que ela tivesse todas as cores de laço. Então eu falei, vou fazer. Porque eu sempre tive muita habilidade manual. É verdade. Então o que me sossega é inventar alguma coisa com a mão. E aí nessa habilidade manual, com a demanda da Luísa de ter todas as cores e modelos de laço, você também muito estudiosa, que a gente precisa trazer isso. Você foi pesquisar o melhor tecido. Eu lembro que você comprava tecido nos Estados Unidos. Eu mandava ver dos Estados Unidos. Não é? É. E aí daqui a pouco você tinha uma loja. As amigas, as coleguinhas da Luísa estavam comprando. Daqui a pouco você colocou uma loja de laços, que era a Lulu Laços. Isso. E você estava apaixonada por isso. Isso, Porque na época eu estava um pouco desanimada com a nutrição, né? Com o caminho da nutrição. Porque o caminho da nutrição estava sendo valorizado e reconhecido muito só o que se falava de emagrecimento, né? Emagrecimento. E nessa época deu o boom dos blogueiros. Ah, entendi. Ninguém ia na nutricionista, todo mundo ia no Instagram da famosinha ver o que ela tava comendo. Entendi. Os pacientes às vezes chegavam no consultório e falavam assim, eu quero fazer a dieta da fulana, dá pra eu fazer? Dá pra adaptar pra mim, né? Sabe? Que interessante, ó. Teve um sei lá, um buraco. Tem um lado, né? Tem um lado que democratiza o tema, ou seja, traz a acessibilidade, o conhecimento, a consciência, porque o papel do produtor de conteúdo digital é trazer a consciência. Mas nós estamos falando num mundo, num universo de um público-alvo muito inconsciente sobre o assunto. E aí tem um risco muito grande, né? E a gente sabe que é aquela questão das redes sociais, da gente querer ficar igual à pessoa, né? Mas a gente tem, aí o que eu estudo a genética, né? Eu sempre falo, lagartixa não vira jacaré. Adoro! Então, assim, a gente tem um potencial genético que a gente pode sempre melhorar, mas a gente não vai mudar. Vamos contar, Marina, para eles, depois no final desse Pode Sim. A gente vai contar algumas coisas sobre a minha genética, que foi surpreendente para a Marina, porque nós fizemos aqui um super teste genético, eu fiz com ela, né? E ela me mandou uma mensagem, só para você entender. Ela mandou uma mensagem dizendo assim, Chay, você engana muito bem. Eu disse, o que será que ela quer dizer? Não, o teu teste genético, não sei se é teu, a gente precisa conversar. E foi muito interessante. Então, no final desse Pode Sim, eu vou convidar a Marina para revelar alguns segredos de Chay Carione, geneticamente falando. Inclusive o gene da guerreira, né? Depois a gente explica o que é. Inclusive o gene da guerreira. Tá lá dentro do teu DNA, na molécula do DNA. Tá na molécula do DNA, gente. Nossa, isso é muito maravilhoso falar, né? E não fui eu que inventei. Pode procurar em artigo científico, tá lá. Tá lá, muito bom. Eu tenho a molécula, mas a gente conta depois no final. Volta aqui e conta um pouquinho sobre esse momento, né, Marina? Eu tava falando agora há pouco, eu acho que eu vivo isso às vezes. Agora há pouco, uma amiga me falou assim, Chay, eu queria tanto que a fulana fosse na tua imersão, mas eu não sei por que ela não vai. E aí eu pensei assim, porque muitas vezes as pessoas acham que não precisam, ou que vai ser mais do mesmo, ou que já tem acesso, porque o acesso tá aí. Só que a forma como a gente organiza esse conteúdo, esse conhecimento e entrega esse conhecimento, não é qualquer um que faz. Não. Então, procurar o profissional certo para te direcionar na tua saúde física, na tua saúde emocional, na tua saúde financeira. Eu falo de saúde financeira, né? Na tua saúde mental, inclusive, é você encontrar as pessoas que se conectam com você, mas que principalmente tenham autoridade para falar. Porque, desculpa falar, uma blogueira que funciona nela não vai funcionar necessariamente no outro. E os segredinhos... Elas não contam. Não contam, né? Não contam as injeçõezinhas que elas tomam. Não, mas a gente sabe. Mas tudo bem, vamos lá. Me conta como é que foi esse momento, então, que foi um momento em que você realmente estava quase desistindo. Estava quase fazendo só laços, que era o que me dava prazer, era o que eu achava, né? Aí, nessa época, eu ouvi lá um curso com o nutricionista que eu sigo, é meu mentor. Eu faço todos os cursos que ele dá. Ele falou, tô lançando um curso de epigenética. Daí eu fui ler o que era epigenética. Já tinha ouvido falar, mas, né? Aí eu falei, como tudo que ele lança eu faço, eu falei, vou fazer.
Era um curso bem caro. Foi o curso mais caro de nutrição na época. Foi naquela época que tu estava fazendo o treinamento, a mentoria comigo, não foi? Eu lembro 2017. Eu lembro disso. Aí eu não sabia muito bem o que aquilo ia dar, né? Aí fiz um monte de letra, um monte de número, né? Tu viu o teste, como é que é complicado? Interpretar, e assim, não adianta a gente pedir um teste. São testes hoje, já um pouco mais baratos do que eram na época. Não adianta a gente pedir e não saber o que fazer. É verdade. Né? Isso é inconcebível. Então, assim, a pessoa... E eu vejo, tem médicos que solicitam teste genético e dão pro paciente. E agora? Se tu abrir o teu, tu não sabe o que tem que fazer. Não. E não a forma como você me apresentou a resposta do meu, porque você sai da devolutiva do próprio teste. Sim. E você cria a tua devolutiva. Eu preciso muito individualizar, né? Muito maravilhoso. Então, isso essa devolutiva, ela vai entrar. O teste tem testes de 107, tem testes de 120 genes, mais ou menos, em média. Quando eu falo testes, é porque tem laboratórios também diferentes, né? Quando eu vou entregar, a minha abordagem é, primeiro eu vou ler o que a gente conversou. O que tu tens, quais são as tuas queixas, né? Porque nem tudo é genético, né? Eu posso ter, por exemplo, um problema intestinal, mas não tá relacionado, de repente, com a minha genética, mas sim com o meu estilo de vida. Porque por mais que eu possa ter uma genética boa para isso, eu não tô vivendo um estilo de vida saudável e tô, de repente, tendo uma mudança na minha microbiota e tô com mais distensão abdominal. Então, nem tudo é culpa da genética, né? E nem tudo a gente vai conseguir curar, olhando um teste genético, né? Então, me perdi onde a gente estava. Não, mas aí esse teste genético que você aplica, uma das coisas que eu gosto muito de falar é que a maioria das pessoas eu também, já fiz. Fulano também faz. E isso não cabe só para teste genético. No meu mundo, cabe para o teste de perfil comportamental, por exemplo. Sim, muitas coisas aplica, eu falo. Né? Mas a devolutiva... Para quem aí agora eu lembrei. Calma. Aí, falando, né, que a gente... Então, quando eu vou montar, por exemplo, qual a dieta melhor para ti? Não vai ser só a dieta do gene, da tua genética. Eu preciso entender também o teu estado emocional do momento, né? Nem tudo a gente consegue fazer. Nem todas as... Estilo de vida, né? Muitas vezes, eu tenho vários pacientes que, quando vão no consultório, eles já começam a falar assim, porque eu não tô dormindo direito, nanana. Eu começo a perguntar, o meu questionamento com eles, a minha investigação, começa na noite. O que tu come à noite? Uhum. Não necessariamente, que horas tu acorda? Não tem um negócio fechado, né? A gente vai indo muito de acordo com o paciente. E muitas vezes tem gente que tem muito polimorfismo. Polimorfismo são letrinhas que a gente herda lá nos nossos genes. A gente herda uma letrinha do pai e uma da mãe, né? Às vezes essas duas letrinhas são ótimas. Vai nos dar características muito positivas em relação à nossa saúde. Às vezes vai ser feio o negócio. Preciso da Marina. Me ajuda, o que vai acontecer comigo? Socorro, né? Tu sabe, tu tem algumas coisas que, assim, tu tem que te agarrar nos negocinhos pro resto da vida. Né? Porque senão vai ter problema cardíaco, vascular, né? Então, a gente precisa... Então, nessa devolutiva, a gente vai levar em consideração tudo isso, né? Às vezes, no momento, normalmente eu pego aquele teste, eu vou escolher 3 alvos. Eu não vou, se tiver 10, eu não consigo fazer os 10 de uma vez. Por isso que eu digo, o paciente, ele devia querer casar comigo. Porque a gente tinha que se ver bem frequente, porque daí não é uma coisa que... Eu vou confessar que eu tô sentindo falta de te ver mais. Eu sei, tu já mandei mensagem, quando né? Tu fica ali, Marina, ali me chamando. Tô precisando de você, eu quero conversar mais, porque é muito bom. Quando traz uma clareza, traz um conforto, traz uma direção.
E tem a ver com essa busca do sim pra gente mesma, né? No Guerreiras eu falo, guerreiras dizem sim para si mesmas. A primeira etapa da jornada dessa guerreira é o arquétipo da inocente. E a primeira engrenagem que ela precisa parar tudo, fazer uma pausa e olhar, é a engrenagem da saúde física. Porque nós somos seres humanos físicos e que podemos viver muitos anos com qualidade, com saúde, com vitalidade. Eu adoro essa palavra. Para mim, é um dos meus valores. É a vitalidade. O que é vitalidade? Envolve me sentir viva. Potente, com energia, com vontade de fazer, com um brilho, com a cutis boa, né? Isso é muito bom. Isso é a melhor sensação. Bom, é a melhor sensação. Então, tem gente que tem, o meu valor é bem-estar, o meu valor é qualidade, o meu é vitalidade. Eu preciso me sentir viva. E aí eu preciso conhecer dos meus genes, daquilo que eu não posso mudar, e daquilo como eu posso transitar melhor e potencializar. Mas tu estava falando que em 2017 você fez o teu primeiro curso de epigenética. Eu vou pedir que você explique o que é epigenética, porque hoje, em 2023, a gente está no final de 2023, tá na moda. Isso. Tá na moda, né? Tá todo mundo falando de epigenética, estudando, googando sobre isso. Mas lá em 2016, 2017, você estava mergulhada nesses números, nesse universo, ainda não sabendo o que você ia usar, e estava resgatando o teu consultório para pacientes mais pós-cirúrgicos. Sim. Que você sempre atendeu o oncológico e o bariátrico, que também você gostava disso, as né? As cirurgias do trato gastrointestinal, né? Então, esôfago, estômago, intestino, né? Então, são pacientes que eu atendo bastante, oncológicos. E eu sempre, na verdade, o que me fazia, às vezes, murchar um pouco em relação à nutrição era a questão do emagrecimento. Sim. Né? Porque eu digo assim, a gente tem que ver o emagrecimento como um reflexo do nosso estilo de vida. E não como o principal objetivo. Porque é muito difícil, né? Se a gente bota aquilo como objetivo, a gente se frustra. Porque é difícil. É difícil. A gente tem 1000 coisas. A gente tem, né, aniversário, a gente tem churrasco agora. E tem festa e vai viajar. E foi isso que me conectou com você no início, né? Porque eu emagreci realmente 10 quilos fazendo o tratamento com você lá em 2016, pós a segunda maternidade. Então, eu tinha um projeto pós-Filipinho, né? Que era eliminar definitivamente 10 quilos em 10 meses. Eu cheguei a fazer um projeto, tá? Eu lembro, e que você me trouxe estratégias. Isso. Porque a gente tem essa conversa muito própria de olhar o estilo de vida, de olhar os valores e olhar a estratégia. E por que eu queria eliminar 10 quilos, né? Primeiro porque eu vendia produtividade. Eu lembro que eu tinha acabado de lançar um curso online de produtividade. Eu até tenho hoje já o Produtividade Real, renovado, enfim. Mas eu tinha um curso de produtividade. E como que uma mulher acorda de manhã acima do seu peso ideal e se sente produtiva se ela tem que trocar 3, 4 vezes de roupa porque nenhuma ficou boa? Isso para mim era um gatilho enorme de que eu precisava cuidar da minha saúde a ponto de emagrecer para me sentir produtiva. Porque é algo tão, na minha visão, tão assim, que tem que ser rápido, que é vestir e se sentir bem para trazer mais resultado para o mundo, que estava associado. E aí você me trouxe algumas soluções que eu aplico até hoje. Por exemplo, tomar um chá. É uma coisa que você trouxe para mim, porque eu tomava muito café. Todos os cafés que eu tomava eram com açúcar. Então, eu diminuí o café, tomo café sem açúcar. Dizem que quem toma café sem açúcar pode até matar o marido, né? Porque é a pessoa que não é confiável. Eu tomo café sem açúcar. Eu também. Eu acho que quem toma com açúcar não é confiável. Eu também acho. E o chá é algo que você trouxe para minha vida, o chá. E outras estratégias que eu não vou dizer aqui, porque você tem que consultar a Marina, tá? Tem que contratar a Marina para isso. Mas não era o emagrecer, era uma consequência.
Exatamente. Só que, nesse momento, você ainda não tinha despertado para tal da epigenética para sempre. Não, e eu tenho um pouco da questão do preço das coisas, né? Ah. Os meus sabotadores, né? Ai, eu acho muito caro, como é que eu vou cobrar? Um teste que, sei lá... Sei quantos milhares? Meu Deus, é muito caro. E assim, eu não me senti ainda, como era muito recente... pronta para lidar com todas aquelas informações. Porque são muitas informações. O laudo tem 50 páginas. É verdade. Né? E aí tu tem que traduzir aquilo, porque no final o paciente não quer saber. Ele quer saber o que eu vou comer. O que eu vou tomar? O que eu vou tomar. O que eu não posso fazer. Exatamente. Então, é isso que eu tenho que entregar para ele, né? O resumo estratégico, prático e personalizado. Olha Exatamente. que louco, que valor. Pode cobrar bem caro, Marina? Tá. Depois tu... Eu te ajudo no Pix. Então, eu tinha um pouco disso. Eu não vou fazer, não vou. Aí eu deixei aquilo meio que ali, né? Estudava. Porque daí eu comecei também a pensar, tu que me faz pensar nessas coisas, assim, tu gosta de estudar. Tu tem que estar sempre estudando. Então, eu sempre tô procurando uma coisa difícil pra estudar, porque assim, daí é bem trabalhoso, né? Aí é madrugada, daí porque assim, é um assunto, hoje, como eu te falei, tem muitos artigos, né? Tinha pouco, agora tem bastante, né? Então, é uma coisa que não dá conta, né? Então, assim, para cada gene que a gente vê 100, se eu clicar lá na minha base de pesquisa, vai ter não sei quantos artigos. E hoje você já é uma grande referência nessa nutrição de precisão. A nutrição de precisão está diretamente associada com a epigenética. O que é epigenética? Do jeitinho que você explica, que eu adoro. Tá, primeiro eu vou falar o que é genética. Tá. A gente vai entender o epi, porque epis, o prefixo significa além. Então, epi é além da genética. Então, a genética nada mais é do que o conjunto dos nossos genes. A gente tem, em média, 23 mil genes. Tá. Nós somos iguais, eu e tu e todo mundo, em 99,9% dos genes. Então, Sério? sabe aqueles que tu viu lá no teu teste, né? Ali, eu e tu já temos milhões de diferenças. Mas isso é menos do que 0,1%. Então, e mesmo assim, com essa pequena diferença, a gente tem muita diferença, né? Muita diferença. Em metabolismo, em tudo, né? Em preferências, né? Porque tudo tem influência genética. Tudo. Então, os nossos genes são como se fosse... Eles não mudam. Recebi uma letrinha do pai, uma da mãe, e é aquilo, né? A epigenética, então, eu posso, nessa junção dessas letrinhas, vamos pegar um exemplo de um gene, o MTHFR, que tu tem lá um probleminha, né? Eu tenho uma, como é que tu chama? ganhou 2 letrinhas ruins desse gene. Eu tenho uma, como é que chama? Tem um nome, né? Eu perco os nomes, né? Pode ser do gene também. Desse aí. Acho que é do gene que eu esqueço. O gene da Dory. É o gene da Dory, exatamente, Tu tens um polimorfismo, né, duplo. Então, tu tem 2 letras ruins. Tem gente que tem uma e tem gente que tem as 2 boas. Então, um polimorfismo é quando tu herda um ou mais de uma letra que vai te dar uma característica que não é a característica que a gente gostaria, tá? Então, esses genes, eles vão, no teu caso, né, tu tem uma série de coisas, tu já chegou pra mim falando, eu tenho um negócio lá no meu MT que o meu neurologista pediu, já quando tu teve um AVC com 40 anos. Isso mesmo. E já vem então esse AVC já pode ter uma, né, até o teu médico mesmo falou, tu tens que tomar o metilfolato, que tem a ver com esse gene, que é a forma ativa do ácido fólico, porque essa enzima, o MTHFR, tu produz ela menos. Tu tens em torno de 70% menos do que uma pessoa normal, que tem as 2 letrinhas boas. Sim, eu tenho as 2 ruins. As 2 ruins, tá? Quem tem uma só é 30%, quem tem as 2 é 70%. Então, isso tem um impacto no teu metabolismo muito grande. Sim. E metabolismo é tudo. A gente fala, o que é metabolismo, né? Metabolismo é todas as reações do nosso corpo são reações metabólicas, que envolvem nutrientes. Então, até vou falar aqui, hoje eu atendi uma senhora, ela tem 74 anos, vinda de um tratamento de câncer de mama.
Teve todas as reações possíveis de quimioterapia, ficou enjoada, perdeu o cabelo, emagreceu, engordou, tudo, né? Durante a quimioterapia, a gente não quer que o paciente tenha muito, assim, contato com... A gente não fica dando muito antioxidante, suco verde, cúrcuma. Por quê? Porque a gente quer que o medicamento não seja eliminado mais rápido. Sim. A gente quer que ele fique na meia vida que ele tem que ficar no corpo do paciente. Que é tóxico. Que é tóxico e precisa nesse momento. Sim. Então, eu não vou estimular vias de detoxificação nesse paciente. Mas quando tudo acaba, fica resquícios, né? E hoje ela tem sequelas dessa quimioterapia, um pouco de dormência, tá muito cansada, muito fraca. E aí, o médico dela pediu uma bateria de exames. Eu olhei o que ele pediu, pedi mais alguns que eu achava que ia ser legal. Aí ela foi lá, fez. Daí ela me mandou ontem. Aí eu falei, já mandasse pro teu médico? Porque tem bastante coisa aqui para arrumar. Se ele já passou alguma prescrição de vitaminas e minerais pra senhora, só me manda o que ele passou, que eu vejo se precisa colocar mais alguma coisa. Não, Marina, ele olhou e disse que tava tudo bem. Nossa Senhora! Então, assim, infelizmente, a gente tem ainda uma área da saúde, e não vou colocar só médicos, né? Não, que não olham para o nutriente como uma questão básica da nossa vida. Sim. Porque realmente a gente foi feito para aguentar tudo. Foi. Então, não é porque uma vitamina B12 tá 200, e a gente tenta deixar ela em 600, a dela, de uma senhora de 74 anos, estava com queixa de cansaço, estava 200. Ela tá em pé, ela tá, né? Não, tá tudo bem. Porque tá dentro, às vezes, daquele padrão, né? Exatamente. Aceitável, que é uma média mundial de quem tem 18 anos e quem tem 80, inclusive. Exatamente. Então, assim, e esse 200 não serve pra ninguém. Nem para uma criança de 1, nem para um idoso de 100, né? Então, só que o nutriente, ele é muito banalizado por vários profissionais da saúde, né? Então, só que ele é a base desse metabolismo. O metabolismo, ele funciona com nutriente. E a gente tem muito polimorfismo. Tu tem do ácido fólico, da vitamina B12, da vitamina B2, monte. Da vitamina A, né? Então, sou toda perrengue aqui. Se a gente... E o que acontece? Na verdade, essa epigenética é a influência desse nutriente na expressão do gene. Tá. Então, se tu não dá vamos dizer, alimento. O alimento, se tu não consegue metabolizar muito bem, tu precisa, muitas vezes, fazer uma suplementação daquela vitamina na forma ativa. Uhum. Porque geneticamente... Né? Tipo, no caso, eu não vou produzir, eu não vou quebrar, não vou... Exatamente. Então, tu vai ter problemas de saúde por causa disso, né? Então, a medicina, eu gosto dessa historinha, assim, porque, né, o Hipócrates foi o pai da medicina moderna, apesar de ser antes de Cristo, né? Sim. Por quê? Porque ele que começou a fazer o papel de observar e investigar. Ele foi cientista, né? Antes dele, tinham os curandeiros... Tinham médicos que eram os sacerdotes, eram elegidos ali pelas comunidades. E o que eles faziam? O sacerdote, que era o médico, ele era responsável, por exemplo, por uma vila, de cuidar da saúde. Não deixar as pessoas adoecerem. Então, ele tinha que desenvolver práticas e cuidado de prevenção. Olha que Porque interessante. se ficasse doente, não tinha muito o que fazer. Né? Não tinha remédio, não tinha muita coisa. Hipócrates começou uma outra era, né, da medicina, e aí começou a se... a medicina começou a ser uma ciência mesmo, né, com vários experimentos e tudo mais, e aí começou a se estudar muito as medicações. Só que daí se esqueceu da prevenção, né? Então, assim, infelizmente é uma pena que muita gente hoje acha que cuidado com saúde é esperar eu ficar doente. Sim. E tem uma grande oportunidade de cuidar da saúde desde agora. O Augusto, que é teu paciente, que foi um paciente muito disciplinado, inclusive, muito guerreiro. Me surpreendeu muito. Não é? Chegou no teu consultório com os exames todos ferrados.
E em 45 dias, porque ele é um case de sucesso, mudando hábitos, mudando a epigenética, né? Isso. Trabalhando a epigenética dele, ele emagreceu, ele treina todos os dias, de domingo a domingo. E ele não fazia nada, né? Não fazia nada. Eventualmente, ele entrava num ritmo lá de jogar tênis. Até se lesionar, porque não metabolizava o que tinha que metabolizar. Porque se a gente tá inflamado, se a gente tá com um corpo que não tá sadio, a gente pode até fazer tênis ou um esporte, daqui a pouco vai se lesionar. Exatamente. Né? Então, ele tinha essas temporadas de esporte, mas ele não tinha o hábito. E ele mesmo fala o quanto ele prefere. Ele fala isso pro pai dele, pra mãe dele. Ele prefere, às vezes, investir R$1.000, que seja, ele dá esse exemplo do R$1.000, em suplementos para prevenir, do que investir 1.000 em suplementos, do que gastar 1.000 em farmácia, em remédio, para segurar, às vezes, uma dor ou um problema que já está instalado. Exatamente. E as doenças de hoje são doenças causadas por estilo de vida, inclusive o câncer. 5% dos cânceres são hereditários. O resto é estilo de vida. E ali a alimentação, o cigarro, são os que mais pegam, que tem o maior impacto, né? A obesidade, né, tá muito também nesse aumento do risco. Então, só que assim, a gente evoluiu de um mundo lá das cavernas, né? Qual é a alimentação, vamos dizer, original, né, do ser humano? Caça e coleta. Coleta, caça e coleta. Então, fruta, tubérculo, carne, não tem alto índice glicêmico, não tem, carga glicêmica baixa, pouco carboidrato, se dormia muito cedo, né? E a gente saiu de uma alimentação 100% natural até no sentido de não ter nem tempero, nem sal, nem açúcar, para uma alimentação que é quase 80% industrializada, né? Industrializada. Não sei percentual, então, assim, mas é muito mais fácil. Então, assim, a nossa genética, a nossa epigenética, para lidar com essa orquestra desses genes, não sabe lidar com corante amarelo, com excesso de gordura trans, nem sabe o que é isso, porque não é natural para o nosso corpo. Com açúcar em excesso. Então, a gente está sempre exigindo do nosso fígado ter que metabolizar e detoxificar tudo isso, né? E a gente tá ficando doente. Antes, lá na época das cavernas, se morria porque um animal atacou ou alguma doença infecciosa, né? Uhum. Mas hoje a gente não morre muito de infecção. A gente morre de doenças que a gente cria. Sim. E aí a gente sabe, através da nossa genética, né? Se aquela pessoa, ela tem que ter mais cuidado. Em que setor ela tem que ter mais cuidado? Olha, tu tem vários genes para que tu seja muito inflamado. Então, tu tem uma chance maior de ter doença autoimune, de ter doença cardiovascular, né? Eu mesmo sou um exemplo disso, porque o meu teste genético, todos os genes de inflamação, eu tenho tudo ali no nota baixa. E eu sou uma pessoa que, durante a minha vida, tudo que eu tive foi relacionado à inflamação, mas eu não sabia, né? Endometriose, eu tive um câncer. Câncer é uma doença inflamatória. O câncer não é uma doença aguda, é uma doença crônica, porque ele não apareceu assim, que nem caí, machuquei, infeccionei o joelho e apareceu um negócio. Não, ele vem sendo alimentado, né, dentro de um corpo que muitas vezes está pronto para isso. Mas que estímulo que eu tô dando, ou que estímulos eu tô tirando para que eu não tenha, né? Então, então, tudo que eu tive de coisas, de doenças na minha vida, todas têm um fundo genético, inflamatório. E eu tenho todos os genes de inflamação, os meus são horríveis, né? E aí, o que se faz, né? Como hoje eu conheço, por isso que eu digo que o teste genético, ele te traz o autoconhecimento. Sim. E daí a autorresponsabilidade, né? Autoresponsabilidade. Porque assim, já sei que o meu... se eu for por esse caminho, tenho chance de dar errado, né? Então, é mais fácil a gente mudar quando a gente sabe disso também. É mais fácil. Do que simplesmente alguém falou, não toma coca.
Aham. Por que é tão bom? Eu sou magrinha, minha glicose tá boa. Mas a genética, ela é preditiva. Ela não é um diagnóstico. Nada que a gente, nutricionista, a gente não tá vendo mutação, aquelas mutações que a gente tem quando nasce, sabe? Que um gene que pode dar uma doença específica. Não, a gente tá vendo uma predisposição para diabetes, genes relacionados à metabolização de todas as vitaminas, né, quase várias vitaminas e minerais, Alzheimer, doenças Demência. neurológicas. Então, isso tudo, se a gente vê nesse teste, é porque tem o que fazer. Tem tempo ainda. E aí a epigenética, que é essa interação. E agora eu quero que você revele o que é esse tal de gene da guerreira. E aí a gente pode contar o que tanto te surpreendeu ao ver o meu... Porque eu cheguei da consulta com você, pelo que a gente já se conhece há séculos, né? Chay, porque você é assim, porque você deve ser isso, porque você deve ser igual o JP. Você disse que eu era igual o marido. E aí, quando veio o meu teste, você acho que parou e olhou, será que essa aqui é a Chay mesmo? Conta um pouco sobre essa revelação. Quando eu não tenho o teste do paciente e a gente faz essa conversa, né, sobre características, exames de sangue, que é o que a gente tem naquele momento, não tem o teste. Estilo de vida, Estilo né? de vida. Como eu tenho essa base genética, eu na minha cabeça, eu já vou... Deve ter um polimorfismo desse gene, deve ser isso, não deve metabolizar bem isso. Eu vou criando já ali na minha cabeça um mapa genético, né? Sim. Porque não tem. Se tu estuda isso, Sim. não tem como não pensar, né? E aí eu falei, eu tenho certeza que o gene da CONT, que é o gene de uma enzima que degrada a dopamina. A dopamina é o nosso neurotransmissor da motivação, aquela pessoa que tá sempre indo atrás, né? Que é motivada, que vai atrás. Da disciplina. Exatamente. Aí, pilhada, tudo tá, vai, vamos e faz. Daí eu falei, tu é essa? E eu sou o oposto. Porque assim, se puder, me deixa aqui um pouquinho. Depois a gente se fala, né? Isso. É o gene da procrastinação. Só muda a letra. É o mesmo gene, CONT, né? Da cometiltransferase, essa enzima. Quem é GG tem a CONT rápida, degrada rápido a dopamina. Aí eu falei, então eu produzo dopamina, mas depois cai. O CONT lenta, ele produz a dopamina e ela fica. Então é aquela pessoa que tem uma pilha. Eu falei, tu é essa? Porque a Chay, falei, nunca vi fazer tanta coisa na vida. Né? Marina, quer gravar um podcast? Eu falei, quarta-feira, assim, quarta-feira que vem. Não, é amanhã. Aí, calma, Chay, calma. Não sei nem que roupa que eu vou. Eu já fico assim, ela assim, não, já tá tudo pronto. Então, tá. Então, ela é proativa. É muito a característica de quem tem a dopamina mais lenta. Ela vai ficando ali, né? Mas são pessoas mais ansiosas. E daí, depois, quando veio o teste, a gente conversando, daí tu assim, realmente, tu não é ansiosa. Não. Tu é organizada, né? Tu então, tu sabes que para as coisas darem certo, tu precisa te organizar, né? Então, depois, na outra conversa com o teste, eu falei, não, realmente eu me enganei. Porque o que fiquei na cabeça? Você não, a Chay dá conta de tudo, faz tudo, ela tem essa dopamina alta. Porque a gente, quando a pessoa tem a dopamina alta, ela pode entrar, é uma pessoa que normalmente são as pessoas mais ansiosas. É uma pessoa que tem mais tendência, se ela tá num período de estresse, como ela produz muita dopamina, aumentar mais, a entrar num burnout, né? Numa fadiga muito grande, e aí cair mesmo, né? Então... E aí veio o meu teste, a minha dopamina é lenta. É a rápida. Exatamente. Eu tenho o gene da procrastinação. O gene da procrastinação. Mas é o gene do guerreiro. Por que é guerreiro? Porque quando a água bate na bunda, tem que a fazer. gente dá conta. Dá conta. Né? Quando tem missão dada, missão feita. Isso. Já o outro que degrada a dopamina mais lentamente, que ele tá sempre ali num nível alto, quando ele tá em situação de estresse, é como se o copo dele de dopamina transbordasse. Daí ele fica muito ansioso e ele não dá conta das coisas. Entendi. Então, é o gene do guerreiro porque, assim, ele consegue dar aquela esticadinha pra dar conta, sabe? Mas, às vezes, a água tem que bater na bunda. Isso, e assim, por que a gente fala dopamina e nutrição? Muito bom. Porque dopamina é produzida por um aminoácido. Uhum. E complexo B
né? Agora, se eu tenho problema na produção da dopamina, eu tenho que... esses aminoácidos vêm da alimentação. Então, se a pessoa está muito ansiosa, ela tem muita dopamina, eu vou fazer uma dieta para ela reduzir. Pessoal, eu não estou dormindo, nanana. Não é só tomar um remédio. Tem que mexer na alimentação. Na nutrição. Na nutrição. Nos teus nutrientes, nas tuas escolhas diárias. Exatamente. Assim como nós, que somos guerreiras, né? Nós somos guerreiras! Se a gente tá geneticamente, guerreiras. Nós somos guerreiras. Tá? Essa que você vê fazendo 1000 coisas, né? Levantando poeira, ela tem uma guerreira. E eu falo muito isso. Eu preciso ativar minha guerreira. Aí na questão do arquétipo, para cumprir missão. Porque o meu natural é ficar em casa sem fazer nada, Marina. Mas aí tu sabe disso, assim, ó. Curtindo. E aí tu sabe, assim, ó. Putz, eu sei que eu sou geneticamente assim, tô no momento que eu preciso melhorar minha dopamina. Tem muita estratégia nutricional para isso, entendeu? Então, por isso que eu digo que às vezes... Pra mim, uma delas é o jejum. O jejum aumenta a dopamina, café, né? Então, a gente às vezes... Chocolate, por isso que às vezes a gente busca essas coisas. Café, eu preciso de um chocolatinho, preciso de um cafezinho. Pô, a gente não sabe, mas eu tô aumentando a minha dopamina, né? Então, são coisas que... Então, por isso que eu digo que vocês precisam de mim, continuam precisando mesmo depois do teste. Por quê? Porque naquele momento, tu não precisava modular a tua dopamina, que eu te entreguei a dieta. Então, não foi um alvo meu mexer na tua dopamina. Mas foi um alvo teu fazer o detox lá. Mas tu pode, daqui a pouco, falar assim, Marina, eu tô pra baixo. E a pessoa, às vezes, até acha que tá com depressão. Não, vamos fazer ajuste na dieta, agora a gente vai ter que aumentar a tua dopamina. Eu tô precisando, Marina. Então, já pega a tua agenda aí. Já vamos. Preciso regular minha dopamina. Então, eu tô me arrastando aqui. Isso. Se você também está se arrastando e você se conecta com as guerreiras, clique aqui, né? Clique aqui, agende com Marina Fala Kripa. Que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Aliás, Marina, no teu Instagram, qual é o teu Instagram para que elas te sigam? Marina Kripa. CRIPPA. Eu apareço tem ali na dois Shai P, de vez em quando. Tem dois P's. Bom, a gente vai deixar aqui também no YouTube e no Spotify o @ da Marina, para que vocês acompanhem. Ela tem trazido alguns vídeos bem legais. Eu tô gostando muito dos teus vídeos, inclusive. Minha procrastinação era o Instagram, né? Era o Instagram. Esse gene da guerreira agora. E a guerreira tem uma coisa que eu vou trazer para você: frequência e constância. Sim. Porque a gente tem uma vantagem competitiva, na minha opinião. O fato de nós termos frequência e constância para cumprir a missão não nos deixa ansiosa. A gente só precisa entrar no ritmo. Tem gente que treina muito ou que produz muito e se não está fazendo sempre, sofre. Isso. Né? A gente conhece alguns. Que se não tiver em ação o tempo todo, sofre. E no nosso caso, é um acordo que a gente faz. Para mim, fazer o Pode Sim, por exemplo, tem muito do Gen da Guerreira aqui. Mas é um acordo que eu faço da minha entrega. Eu tenho que gravar? Tenho que gravar. Da última vez, na última temporada, o máximo que eu gravei num dia, acho que foram 4, talvez 5. Dessa vez a gente está gravando um pouco mais no mesmo dia. Tem uma força de guerreira aqui. Né? Se eu pudesse, vamos gravar outra vez. Mas eu organizo, tenho as minhas estratégias, tenho as estratégias alimentares, estou tomando meus suplementos bem direitinho. Isso. Né? Isso é bem importante. E eu quero te perguntar uma última coisinha que está chegando ao final, né? Você já deixou o teu Instagram, já nos deixou com mais vontade. Eu tô louca, tive vontade de fazer agora o teste dos meus filhos. Porque genética não tem idade, né? Não. Genética não tem idade. Diga assim, o mundo perfeito seria as crianças saírem da maternidade com teste genético, né? Porque daí a gente já cuidaria logo que ele saísse da amamentação, né? Que maravilha. E é fácil fazer esse teste, né? Muito fácil. Só a cotonetezinho na boca. Igual aquelas coisas assim de FBI americano. Né? Isso! E tem só uma coisinha de cocô também, né? Se a gente for fazer o de microbiota. Eu fiz o de microbiota, gente. Eu quero contar que eu cheguei no consultório da Marina Kripa, lá no Bahia Sul, maravilhoso. Assim, onde é que eu faço cocô? Eu falei assim pra ela. Ela disse, não é tu vai fazer em casa, sai fora. É claro que eu tava brincando. Mas, não sei. Mas é bem pouquinho também que a gente coloca ali naquele negocinho. Bem fácil. E, aliás, o meu cocô é lindo, né? Maravilhoso. Não é? Não cocô. Eu digo as bactérias. As bactérias, né? que vivem em mim, no meu intestino.
Ótimas. Então, isso eu tive como vantagem, apesar do meu genética isso, lá. Isso a gente tem que fazer depois um só de microbiota. Porque, Vamos fazer? Assim, meu Deus, é revolucionário. Sabe que eu tenho muitas clientes médicas e muitas clientes nutricionistas, e eu mostrei para elas a foto do meu teste de microbiota. Elas são encantadas. Elas disseram assim para mim: Chay, você é tão maravilhosa que até a tua microbiota é boa. Eu achei o máximo, achei um baita de um elogio. Eu precisava te contar isso. Perfeito, Não mas isso vai do que a gente come. Vai A do nossa que a gente microbiota depende, né? As bactérias crescem de acordo com a comida que a gente dá pra elas. Ah. Se a gente der coisa boa, quem vai se sobressair é a turma boa. Se a gente der coisa ruim, a turma do mal toma conta. Muito e bom. é a gente que lute depois. Eu tenho algumas vantagens. Eu não bebo, né? Eu acho que a bebida, o álcool detona Um muito. dos maus desse nosso processo evolutivo, né? É o álcool, Foi né? um dia ter aparecido álcool no nosso corpo. Realmente a gente vai precisar fazer um novo Pode Sim sobre esse assunto. Sim. Então, para finalizar o nosso Pode Sim de hoje, eu tenho uns bate-volta com você. Vamos falar? Pode sim. Que comida é a sua preferida? Essa é bem fácil. Carne de panela com nhoque. Carne de panela Sem com salada. Sim. Sabe? Quando Sei. o dia que tem, assim, é aquilo, é só aquilo. Ai, que delícia, que delícia. Um lugar no mundo que você visitou, quer voltar ou ainda quer conhecer? Ai, tem muito lugar que eu quero ir, mas lugar que eu já conheço, Florianópolis. Porque sempre que eu viajo, e viajar é muito bom, e eu volto, eu falo assim, ai, como é bom estar aqui. Não porque eu tô em casa, mas assim, aqui, né? É bom mesmo. É um lugar no mundo pra gente. Eu não sou daqui, você é daqui, né? Você é manezinha, né? Bem manezinha. Eu não sou, mas o meu lugar no mundo é Florianópolis. E para finalizar, Marina, uma frase ou uma palavra que você deixa aqui para as nossas guerreiras que estão nos ouvindo e se conectando, e prepara, tá? Porque eu tinha uma frase, mas o meu celular não tá aqui. O teu celular não tá aqui. Não. O teu consultório vai bombar depois disso, né? Ai, eu vou pegar aqui, ó. A minha amiga eu conheço, ela ia me perguntar uma frase, então... eu esqueço de frases, então eu vou... Ela separou uma frase. Aqui, ó. O primeiro dos bens, depois da saúde, é a paz interior. Depois da saúde. Porque pra gente ter paz, a gente precisa ser saudável. É verdade. Né? Super agradeço. Acho que a gente falou de saúde, falou de paz, falou de palco. A Marina, ela samba aqui nesse palco com a gente, porque ela é muito boa no que ela faz. Dá para sentir a paixão, dá para sentir o conhecimento, a tua autoridade. E espero que você tenha influenciado as pessoas que estão nos assistindo a se cuidarem mais e a se conhecerem mais. Então, ficamos aqui. Mais uma vez, obrigada, Marina. Obrigada, Chay. Até sábado, a gente tem um churrasco sábado. Churrasquinho. A gente faz uns stories lá. Isso. Né? Bom, e aqui termina mais um episódio do Pode Sim, o podcast das guerreiras. Eu quero agradecer você que já está nos seguindo no YouTube, no Spotify e no Instagram, porque lá a gente compartilha, inclusive, todos esses detalhes dessas conexões maravilhosas de mulheres que dizem sim para os seus talentos, para suas paixões e vão transformando vidas por onde passam.